livro do Gênesis, capítulo de número 22, para a nossa breve reflexão. Também aqui eu quero externar meus parabéns, tá, irmãos? As mães que são mães e pais também, tá? Exercem dupla função. Que Deus em Cristo te abençoe. Não é fácil, tá, irmãos? Não é fácil, sabemos disso. Mas que Deus repouse as suas mãos abençoadas sobre a sua vida também, tá? Livro do Gênesis, capítulo de número 22, a partir do verso de número 19. Verso 9, desculpa. Verso 9, do livro do Gênesis, capítulo de número 22. A partir do verso de número 9. Se irmãos encontrarem, isso está aí no telão, Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Eu vou pedir a atenção dos irmãos, tá, irmãos? Eu quero que você dobre sua atenção, tá? Esse momento aqui do nosso culto, momento da administração da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra aqui para toda a igreja, mas especialmente para os varões, o sacerdote do lar, a sacerdotisa do lar também. Em nome de Jesus, eu quero a sua atenção. Me preste alguns minutinhos, tá bom, da sua atenção, em nome de Jesus. Versículo de número 9 diz assim: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, ou chifres, tá? Num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor tem provisão. Aleluia. Quem gosta de adorar Jesus, irmãos? Quem é adorador? Um dia Jesus se encontrou com a mulher, dialogou com ela, foi o evangelismo pessoal, olho a olho. Jesus falou do adorador que chama a atenção de Deus. Jesus chamou esse adorador de verdadeiro. Ele falou: olha, mulher, a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se Jesus falou do verdadeiro, é porque tem o falso, tem o pirata, tem o não verdadeiro, tem aqueles que pensam que estão adorando, mas estão enganando a Deus, porque ora ele adora, ora ele está no pagode, ora ele adora, ora ele está no funk, ora ele adora, ora ele está no Wesley Safadão, ora ele adora, e ora ele está na Anitta, e lá vai. Esses são falsos. Jesus estava falando desses, mas ele falou: olha, a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queremos o teu nome engrandecer. Bora aí, André.
chamar Ele de grande, vamos? Grande é o Senhor. Aleluia. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Você que é adorador, você que é adoradora, só os verdadeiros, só os autênticos, aleluia, só os que têm a marca da promessa. Adore a Jesus Cristo, louve o nome dele, aleluia. Adore a Jesus, aleluia. O livro do Gênesis, irmãos, o livro dos começos, aqui exclusivamente onde eu li, capítulo 22, está narrando a história de um grande adorador do grande eu sou. Pense num homem que gostava de adorar a Deus. Quem é irmão Douglas? Abraão. Era um homem que constantemente, eu não tenho muito tempo para explanar, mas um homem que vira e mexe, estava fazendo um altar, levantava um altar de adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enfrentava um momento, Deus certamente dava vitória, e lá vai Abraão confeccionar um altar e ali celebrar um grande culto de louvor e adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. Era acostumado a fazer altar a Deus, e Deus sempre se agradava das suas oferendas. O altar era bem edificado, o holocausto, o animal era imolado, o sangue era derramado e era feito ali aquele momento de adoração, e a fumaça subia com um aroma suave às narinas de Deus. Era um adorador nato, adorava do jeito dele, do modo antigo, Antigo Testamento, ao ponto de Deus, o próprio Deus, chamar esse adorador de amigo. Ei, adorador, tu és meu amigo. Ele recebeu o título de amigo de Deus. E teve um dia, vou ganhar tempo aqui, irmãos, já foi o horário, o culto é até 8 horas, 8h10, 8h15, não vou conseguir concluir tudo, mas as partes mais importantes eu vou deixar para a igreja, principalmente para os pais.
E um dia esse adorador, irmãos, ele é chamado por Deus. Capítulo 22, versículo de número 1. A Bíblia diz que aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Deus só falou uma única vez a Abraão, e ele respondeu uma única vez: eis-me aqui. Esse adorador, esse amigo de Deus, não pediu confirmação. Ele poderia dizer: confirma quem fala, mas ele não usou dessa estratégia. Abraão é amigo de Deus, e um amigo de Deus reconhece a voz de Deus. Deus falou uma única vez, Henrique, e nessa única vez que Deus se manifestou ao seu amigo, o seu amigo adorador reconheceu a sua voz. Eu estou aqui no capítulo 22 e Deus está falando com o seu amigo adorador: ei, meu amigo! E o amigo responde: eis-me aqui. Ele não titubeou, do tipo: que voz é essa? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o amigo reconhece a voz do outro. Pastor Sabá, se o Valdo se ligar para o senhor e disser: Sabá, aqui é o Douglas, Sabá vai dizer: não, não é o Douglas, é o Valdo. Por quê? Porque ele reconhece a voz do amigo. Essa voz eu conheço. E Abraão, no seu íntimo: eu conheço essa voz. Eu estou no capítulo 22, mas lá no capítulo 12, essa voz falou comigo, ainda lá na Mesopotâmia antiga, e declarou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É a mesma voz, é a voz do meu amigo. Ele falou comigo no capítulo 12 e ele está falando agora no 22: ei, meu amigo, eis-me aqui. O adorador responde: ele conhece a voz de Deus. A voz de Deus é conhecida para aqueles que são conhecidos de Deus. Quem conhece Deus não duvida, é Ele. É Ele que está falando, é Ele que está se manifestando, é Ele que está falando comigo. Quem conhece a voz de Deus sabe quando Deus está no ambiente. Quem conhece a voz de Deus sabe quando Deus está falando. Quem conhece a voz de Deus e é amigo de Deus sabe quando Ele se manifesta. E o amigo de Deus, irmã Graça, o amigo de Deus, o adorador, ele só declara dessa forma: eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor, fala comigo, fala comigo, fala que o teu servo ouve. Tem alguém aqui que é amigo de Deus? Tem alguém aqui que é adorador? Tem alguém aqui que quando ele fala, você consegue, aleluia, associar a ele? É a voz dele. Ele está falando comigo, ele está se manifestando nessa noite. O louvor foi para ele, a adoração foi para ele, e ele começa a falar comigo: ei, Abraão, ei, Nelson, ei, Sérgio, ei, Junior. Sabe o que é isso? É Deus convocando o seu amigo: ei, meu amigo, ei, meu amigo, ei, adorador. E o adorador, conhecendo a voz do seu Criador, diz: eis-me aqui, eis-me aqui, fala comigo, eu reconheço a tua voz, eu reconheço a tua voz. Nunca perca de vista essa voz, adorador. Ei, pai, ei, sacerdote do lar, nunca perca de vista essa voz. Nunca confunda essa voz. Essa voz, ela é única. Deus, quando brada, ele chama pelo nome. Ele não apelida ninguém. Ele não chama ninguém por apelido. Ele vai e declara o nome: Adão, Adão, onde estás? Samuel, Samuel, Abraão. Deus declara pelo nome. Ele fala assim, ó: David, Tiago. Isso é Deus falando com o crente, Deus falando com o adorador. Paulo, Maia, é Deus falando com os amigos que ele tem aqui da igreja Cidade Nova 2, onde estão os
aqui, Senhor. Em outras palavras, pode falar, Senhor, eu estou aqui. Manifesta-te que eu estou aqui. Fala comigo que eu estou aqui. Deus ainda fala, tá, irmãos, com os seus amigos. E Reginaldo, Deus ainda fala com os seus amigos. Deus ainda responde oração. Aleluia. José, Deus ainda fala com os seus amigos. Papiniano, Deus ainda fala com os seus amigos. Eu estou pregando aqui para amigos de Deus. Deus tem uma palavra essa noite para vocês. Deus tem uma palavra para os seus amigos nessa noite. Pastor Samar, tem palavras para quem é amigo de Deus nessa noite. Não te apresse em sair da presença dele. Versículo 2: toma o teu filho, o teu único filho. Olha só, um amigo falando para o outro. Toma o teu filho, teu único filho. Sabe por quê? Disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Porque Abraão tivera 2 filhos, sim ou não? Até aqui esse momento eram 2 filhos, Ismael e Isaac. Mas Deus, quando se manifesta aqui no capítulo 22, ele fala: toma o teu único filho. Deus está declarando bem assim: toma aquilo que tu mais ama. Toma aquilo que você mais tem apreço. Toma aquilo que você mais gosta. O que é Deus? O teu filho, o teu único, o Isaac. Isaac significa riso ou sorriso. Isaac era a alegria da casa, a alegria do velho Abraão. Isaac brincou, educou, ensinou a falar, ensinou a andar, ensinou a ciência da época para o seu filho. Era a alegria do velho Abraão. Aí se manifesta naquele dia o amigo de Abraão, declarando: pega o teu filho, aquilo que eu te dei de presente, aquilo que um dia eu prometi que ia te dar e te dei, cumpri com a minha promessa. E eu sei que tu ama muito esse filho, mas eu quero ele em oferta e aroma suave. Aleluia. Sabe por que Deus pediu-nos o melhor de Abraão? Sabe por que Deus não pediu Ismael, melhor dizendo? Sabe por que Deus pediu Isaac? Porque Deus gosta de receber de nós o melhor. Deus gosta de receber dos seus amigos qualidade. Deus gosta de receber dos seus amigos coisa boa. Deus gosta de receber dos seus amigos aquilo que chama a atenção nossa, também chama a atenção de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que é aprazível, aquilo que toma o nosso tempo, aquilo que para nós é importante. Deus gosta de oferta importante. Se você for trazer diante de Deus algo que você não tem valor sobre aquilo, que você não dá nenhum valor, não é importante para você, nem traga, irmãos. Não traga não, porque se não é importante para você, também para Deus não é importante. Se não é interessante aquela nota de 10 reais rasgada, pregada com durex, se não estou aceitando na padaria, na feira, no supermercado, e tu traz para a igreja, não faça isso. Se não estou aceitando lá fora, Deus também não aceita esse tipo de coisa. Deus quer o melhor. Traz o teu filho, o teu único filho, aquilo que tu tem, aquilo que tu dá valor, aquilo que tu gosta, aquilo que tu abraça, traz para mim como oferta. Deus estava requerendo aquilo que Ele mesmo tinha dado. Que isso, irmão? O Senhor começou dizendo que Deus era amigo do homem, amigo de Abraão, e que Deus amava Abraão porque ele era um adorador. A gente até cantou aqui, e que Abraão fazia altar, e Abraão gostava de adorar a Deus, e Deus cumpriu a promessa, deu um filho, e agora vem Deus dizendo que quer o filho de volta, e tem mais, quer em holocausto, sacrifício queimado totalmente. É isso mesmo, irmãos. Foi o Deus de Abraão que chegou com ele e disse: eu quero de volta aquilo que eu te dei. Eu quero de volta aquilo que eu te dei.
eu começo a entrar na cabeça de Abraão, um pai com o seu filho, com aquilo que ele tem de precioso em casa, e Deus pedindo de volta. Eu quero de volta. Olha que Deus aqui foi muito bom com esse amigo. Haja vista que ele mesmo disse: esconderia eu, por acaso, algo do meu amigo Abraão? E ele falou: eu quero de volta aquilo que eu te dei. Devolve para mim, Abraão, meu amigo. Eu fico imaginando como é que foi a noite daquele pai, irmão Aldemir. Eu fico imaginando como é que foi o dia daquele pai que ouviu a voz do seu Senhor e Deus disse: eu quero de volta aquilo que eu te dei e que tu ama demais. Abraão naquela noite, não está escrito, mas eu creio, ele não dormiu. Aquilo tirou o sono de Abraão, perturbou o pai da fé. Mas a Bíblia diz, irmãos, no versículo 3, que Abraão se prepara para obedecer a voz de Deus. Deus falou: você vai até as terras de Moriá. Lá tem vários montes, eu vou indicar um, e lá tu vai subir no monte e vai oferecer o teu filho, o teu único filho. 80 quilômetros de distância de onde Abraão estava até o lugar onde Deus mandara ele ir. Abraão tinha mais de 100 anos, 3 dias de viagem, e só foi Abraão, os servos, o jumento e Isaque, a lenha, o fogo, e a sua esposa não foi. Ele foi fazer um culto a Deus na região de Moriá. Se era culto, irmãos, Deus não confeccionou a família, Deus não fez a família, a gente não incentiva, traga a sua família para o culto, para cultuar a Deus. Cadê a família completa para cultuar Deus lá nas regiões de Moriá? Cadê a mãe do Isaque? Cadê a esposa de Abraão? Cadê a esposa do sacerdote do lar? Que não está no culto, não foi convidada para cultuar a Deus naquele dia tão solene que Deus marcou. Sabe por que não está a esposa nesse momento, irmão? Porque foi chegado um dia que Deus olhou para a terra, escolheu um amigo e disse: ei, meu amigo, hoje eu quero um particular contigo. Hoje eu quero algo só eu e tu e eu, tete a tete, olho a olho. Eu quero conversar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu louvor. Estou entrando num propósito contigo. Nesse dia a esposa estava de fora. Eu já quero declarar aqui para quem é amigo de Deus: olha, irmãos, Deus, quando tem um negócio no individual, é só você. Não inclui a esposa, é só você. É aquele momento que tu não entra no quarto sozinho. Ela está no trabalho, ela está dormindo, e lá está você e o teu amigo conversando. E você deságua na presença dele e ele começa a conversar contigo. E você chora na presença dele e ele começa a ouvir a tua voz. É o tipo do dueto. Chega esse momento, Deus, que um dia Deus chama a gente e é só o Douglas e Deus, é só o Delcio e Deus, é só o Valdir e Deus. Nesse momento, cadê a esposa? Está dormindo. Cadê o esposo? Está trabalhando. E o que tu está fazendo? Deus me chamou para um particular. Deus quer algo comigo no particular. Então não estranhe, amigo de Deus, não estranhe, adorador, quando Deus te chamar para um particular. Quando Ele colocou o teu cônjuge de fora, quando Ele levou o teu cônjuge em outro lugar e tu ficou sozinho, tu não está sozinho não, é tu e Deus, é Deus e tu, é tu e o teu amigo, é o teu amigo e tu, tete a tete. Tem esse momento na vida dos amigos de Deus, só eles e Deus, só Deus e eles. Aleluia. Se ele vai embora, irmãos, seguindo a terra de Moriá, versículo 4, versículo 5, ele chega no pé de um dos montes que Deus escolhera, e no momento do culto, antes de começar o culto, seguindo ao lugar para Abraão fazer aquele culto, aquele particular com Deus, Abraão dá a seguinte ordem aos empregados: olha, vocês fiquem aqui, fica o jumento, vai subir eu, o moço, a lenha e o fogo, vocês vão ficar aqui, nós vamos subir e nós voltaremos.
Abraão, irmãos, era do tipo do amigo de Deus que quando ia cultuar a Deus, ele levava o fogo. Abraão era do tipo de crente que quando ia cultuar a Deus, ele levava a lenha, irmãos, porque para manter o fogo aceso tem que ter a lenha. Abraão já levava o fogo de casa, irmãos, ele já chegava no lugar do culto com o fogo nas mãos, e quando o fogo estava apagando, ele colocava mais lenha, ele colocava o combustível no fogo, e o fogo não apagava. Ele não esperava fogo na hora do culto, ele levava o fogo junto com ele, o fogo já estava com ele, e ele declarou: eu vou subir o monte, vou cultuar o Deus, e eu vou levando o meu fogo, vou levando a lenha, e vou levar o menino, e eu vou voltar. No teu momento em particular, irmãos, qualquer pessoa que estiver contigo pode atrapalhar o teu momento com Deus. Ficai-vos aqui, que eu vou subir a adorar o meu Deus. Às vezes tem pessoas que estão nos acompanhando, irmão, nessa caminhada, mas é importante que nesse momento de particular com Deus, eles fiquem um pouquinho de lado, porque o teu momento, o teu particular com Deus é só tu e Deus. O que vai acontecer naquele particular, naquele quarto fechado, naquele tratamento de Deus, é só você e Deus. Quem está do lado pode se escandalizar. O que é isso? É tratamento de Deus, é Deus trabalhando na vida do seu amigo, é Deus fazendo algo sobre a vida de um crente que é chamado de amigo de Deus. É só você, não leva ninguém, pode até te acompanhar, mas na hora do particular é só eu e você. Eu quero declarar nessa noite: olha, irmãos, se Deus tem te chamado para um particular, não estranha, é Deus trabalhando, Deus está no controle desse negócio, foi Ele que te chamou, a voz que tu ouviu é a voz de Deus, a voz que falou contigo é a voz do Eterno, e aquele que te chamou, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, aleluia. Não leva ninguém, aí eu e o moço, e nós vamos voltar. Que fé tremenda, irmãos. Se Deus disse: leva o moço, sacrifica ele, como é que vão voltar os dois? E um detalhe, irmãos, pense nos momentos de tribulação na vida daquele crente que vai adorar a Deus, mas ele sobe para o lugar do culto triste. Abraão subiu a montanha triste, porque ele sabia que ele tinha que imolar o filho dele. Ele foi para o culto triste, ele foi para o culto chorando, ele foi para o culto com um peso grande nas costas, Andrezinho. Ele foi para o culto com um grande problema, com uma grande dificuldade. E como é que vai fazer um culto? Como é que vai para a casa de Deus? Com um sentimento entristecido, com um semblante caído, como foi Abraão? Ou vocês acham que ele subiu um monte alegre, regozijando? Ele estava com fogo porque ele era crente, ele tinha lenha para manter o fogo porque ele era crente, mas o semblante era de tristeza. Havia uma tristeza no coração daquele crente. Eu vou cultuar o meu Deus, mas eu estou sendo muito sincero, eu estou entrando hoje no culto com o coração partido, eu estou entrando no culto hoje com o coração entristecido, eu estou entrando no culto hoje chorando, eu estou triste, eu preciso de um milagre, eu preciso do agir de Deus, eu preciso de algo grandioso, eu estou triste, Deus, eu vou entrar na tua presença, mas eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou aflito e eu estou aflito. Já aconteceu isso com alguém, irmã Sheila, aqui? De chegar na presença de um culto abençoado como esse e está triste, está rindo por fora, mas está chorando por dentro. Está passando um estreito com Deus, ouviu a voz de Deus, sabe que Deus está no negócio, mas está passando um estreito. Mas ele não perdeu a condição de adorador. Eu estou passando um estreito, Deus está apertando, Deus está moendo, Deus está torcendo, está saindo algo aqui, mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou buscar a presença dEle, eu vou fazer o meu culto, eu vou fazer o meu sacrifício. Está aqui a lenha e está aqui o fogo. Ei, irmão, não deixe esse fogo apagar, não deixe a tristeza do teu coração apagar esse fogo, não deixe essa tristeza que está te consumindo apagar esse fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse fogo vem da parte de Deus, esse fogo é para Deus, esse fogo tu vais tomar no teu culto, esse fogo
aqui o fogo, está aqui a lenha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Aqui tem um filho, igual o Levi, meu filho, igual a Milena, minha filha, perguntando do seu pai: pai, nós vamos para o culto, sim senhor, está aqui os elementos do culto, sim senhor, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui tudo, mas está faltando o cordeiro, pai. Essa é uma das perguntas mais difíceis da Bíblia Sagrada. Eu não queria estar na pele desse pai, um filho fazendo uma pergunta e ele engolia seco aquela saliva. Ele engoliu a seco, e agora o que é que eu respondo para o meu filho? Ele está me perguntando algo, ele percebeu que algo não está normal, e aquele filho pergunta para aquele pai: cadê o cordeiro? E Abraão, irmãos, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Ele mergulha, tá, irmãos? Ele mergulha. Abraão vai buscar essa resposta em outra dimensão. Mesmo com o coração partido e quebrado, Abraão mergulha na dimensão da fé. Ele vai buscar essa resposta em outro lugar. E Hebreus diz mais ou menos o lugar que ele foi. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Meu filho, nós estamos aqui porque Deus nos chamou para cá. Meu filho, nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Meu filho, eu ouvi a voz de Deus, eu sei que foi ela, e Ele falou comigo, e eu só estou aqui porque Ele me trouxe para cá. E o mesmo Deus que nos trouxe para cá, Ele proverá o cordeiro para si. Ei, pai, ei, sacerdote do lar, se tu está no lugar que Deus pediu para ti estar, se tu está no lugar que Deus te pediu para que tu esteja, aleluias, Ele mesmo é responsável por todo o conteúdo que está acontecendo em derredor desse lugar. Se tu está crente que foi Ele que te chamou, e se tu está no aperto, fica tranquilo, porque Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o sustento, Deus proverá o socorro, Deus proverá aquilo que tu está precisando, meu irmão. E a Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, e quando ele parte para imolar o seu filho, de novo aquela voz: Abraão, Abraão, não faças isso, não faças tal, não toque no moço, aleluia, não toque, aleluia, não toque, não estenda a tua mão sobre o moço, não, e faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste, não me negaste o teu único filho. A Deus, tu foste provado e agora tu és aprovado. Tu foste provado e Deus te aprova. Tu passou no aperreio e Deus te aprovou. Tu passou a dificuldade e Ele não te abandonou. Não toque no menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Ei, meu irmão, se tu teme a Deus, ei, minha irmã, se tu teme a Deus, tu está na qualidade de amigo de Deus, tu está na qualidade e na posição daquele que ouve a voz de Deus, tu está na qualidade e na posição que recebe o favor divino da parte de Deus. E Abraão olha em derredor e vê um carneiro preso pelo chifre. Chifre fala de poder, chifre fala de autoridade, chifre fala de força. E eu declaro aqui para a gente finalizar em nome de Jesus, irmãos, no aperreio do amigo de Deus, no aperreio dos verdadeiros adoradores, o carneiro está preso pelo chifre. Chifre fala de força, chifre fala de poder. Nesse momento, irmãos, o poder de Deus também se manifesta. No momento do aperreio, a força de Deus também se manifesta. No momento do aperreio, o poder de Deus também se manifesta. Eu quero declarar hoje sobre a vida desses varões
sobre a vida dessas varoas, mulheres valorosas também, homens valorosos também, no meio do aperreio, no meio da dificuldade. Não pare de louvar, não pare de buscar a presença de Deus, não pare de cultuar o Deus Todo-Poderoso, porque no meio do aperreio, no meio da dificuldade, também é manifesto o poder de Deus, também é manifesto a força de Deus, também é manifesto a voz de Deus, e Deus chama pelo nome: ei meu amigo, ei meu amigo, ei minha amiga, aleluia. Tu foste provado e também tu foste aprovado nesse dia que se chama hoje, aleluia. Se coloca de pé. Agora a voz foi embora. Deus, me ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os adoradores, irmãos? Segura só um pouco, André. Vai fazendo aí, entrada. Terminou o culto, irmãos. Deus falou com o seu amigo.